Bem-vindos a mais um podcast Tel Veritas, buscando a verdade nas Escrituras. Eu sou o pastor Leandro, estou aqui para mais um episódio que vai edificar, vai abençoar a sua vida. Estou com um convidado mais que especial aqui. Conhecia só de ouvir falar, mas agora estou vendo. Vamos andar junto, vamos caminhar junto. Pastor Marcos Campos, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast Tel Veritas. Obrigado, Leandro. Deus abençoe. É uma honra estar aqui com vocês, conhecer Tel Veritas e eu tenho certeza que o assunto hoje vai dar o que falar, hein? Vai sim. É um assunto que gera muitas perguntas, né? E já faz tempo aí que ecoa na alma do homem. E, por exemplo, aqui eu quero já colocar o tema, né, na mesa, que é a existência do mal na experiência da fé. Então nós vamos mergulhar por esse tema, mas antes, pastor, como é a primeira vez no podcast, a gente quer conhecer um pouquinho do pastor, como o pastor conheceu a fé. Conta um pouquinho para o pessoal que está acompanhando nós aqui, como você conheceu a Cristo. Bem, é, conheci a Cristo em 1998, saindo do submundo do crime e das drogas, né? Aos 16 anos de idade, submerso ali no mundo do crime, das drogas. E aos 20 anos o Senhor me chamou, 21 anos o Senhor me chamou, né? E fazendo uma promessa de que é, eu subiria às tribunas e pregaria o evangelho. Para mim, na época, era surreal, né? Mas prove a Deus que isso se cumprisse. Estou há 20, 20 anos, 21 anos pastoreando a Igreja Evangélica Assembleia Unida. É, que ela vai comemorar esse ano agora 28 anos no Parque Santa Madalena. Glória a É, Deus. então eu dirijo esse trabalho ali. Estou na Assembleia Unida há 26 anos, dirigindo há 21 anos. E se cumpriu, né, tudo aquilo que Deus falou. Hoje eu sou formado, minha formação é teológica e também de direito. Tenho uma esposa maravilhosa, dois filhos maravilhosos, né? Glória a A pastora Deus. Rúbia, o Gustavo, o Enzo, e o Senhor me deu uma família maravilhosa. E estamos aí pregando o Evangelho, lecionando teologia, né? Estamos ali com o Instituto de Educação Teológica Bereano, ali na Primavera de Caiena, próximo da nossa igreja, e falando do amor de Deus, pela misericórdia do Amém, Senhor. pastor. Que bênção, glória a Deus. E que bom, né, saber que Deus ele restaurou, Sim. restituiu, né, resgatou você, né? Assim como resgatou também a minha vida, fui um jovem aí perdido, mas o Senhor me encontrou, né? E hoje nós estamos aqui falando do amor dele, Glória a né, Deus. É pastor? isso Louvado aí. seja o nome do Senhor. Quanto tempo que o pastor foi consagrado a pastor? Pastor, Né? 21 anos. Já há 21 21 anos. anos. Eu fiquei auxiliando 5, né? Fiquei 5 anos auxiliando, 4 anos auxiliando o meu pastor que estava lá na época, né? Pastor local. Depois ele foi para a sede e eu fui empossado há 21 anos atrás. Glória a Deus. Muita experiência aqui para compartilhar conosco nesse dia, nessa oportunidade, pastor. E hoje nesse tema aqui, vamos já entrar no tema, pastor, que é um tema que eu estava elaborando algumas perguntas, ouvi também alguns podcasts. Por que Deus permite o sofrimento? Eu que já passei por um momento de depressão, estava compartilhando com você ali nos bastidores, eu cheguei a fazer essa pergunta. Eu cheguei a ler o livro de Jó, e no livro de Jó diz assim que ele, Deus, ele faz a ferida, mas ele mesmo cura. Permite a Verdade. chaga e ele mesmo cura. E nesses dilemas da vida, a gente entra numa experiência também na fé. Eu entendo hoje que a permissão, que Deus usa o mal para que molde nós, né? Para que nós nos voltemos a Ele. Mas, por exemplo, essa é uma pergunta. Por que Deus permite sofrimento, pastor? Começando aqui o nosso diálogo. É interessante, né? Eu tenho um texto de Romanos que eu gosto muito. Você pega aí Romanos capítulo 8, por exemplo, vai falar um pouco dos sofrimentos presentes, né? E as glórias que há de vir. Mas você observando aqui, né? Você pega, por exemplo, Romanos 8:18, Paulo dizendo: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos
do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está com dores de parto até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Olha que texto Meu aqui. Deus. E Paulo, então Paulo vai falar olha interessante isso aqui, ele disse, ó, porque toda a criação geme, verso 19, né? Sim. Está com dores de parto até agora. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O verso 20, pois a criação está sujeita à vaidade. Em algumas traduções, não por sua vontade própria, mas por causa daquele que a sujeitou, ou seja, o pecado. Então a gente já começa pensando aí, né, sobre essa questão do sofrimento, né, que é uma questão de muito antiga, né? Sim. E é uma questão humana, né? O sofrimento ele é uma questão humana. O Epicuro, por exemplo, ele vai dizer que o sofrimento na ideia, né, da filosofia, uma disfunção divina. Existem muitas teorias acerca do sofrimento, né? Existem muitas teorias. Já o Leibniz, quando a gente vai falar de sofrimento, não tem como não falar, né, do Leibniz e a Teodiceia, né, que é a justiça divina, né? Sim. Ele diz que o mal é a aplicação da justiça divina. Isso é a ideia da Teodiceia, né? Certo. Mas o mal como essência, vamos pensar aqui, vamos falar como Karl Barth pensou, né? Porque alguns vão dizer que Deus, ele é o autor, né? Deus criou todas as coisas, ele criou o mal também, mas será que ele criou? E alguns vão usar o texto, que aí a gente já quer desmistificar aqui, o texto de Isaías 45. Eu já tô com ele aqui aberto. Já tá com ele, então tô lê para aqui. nós aí. Isaías 45, versículo 7, né? Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e causo o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Olha aí. Aí você pega o não, aí, tá dizendo que Deus é o autor do mal. Autor do mal. Mas aí, o que você acha? Você acha que justifica aí que Deus é o autor do mal? Porque se você pegar aí, mal que está falando é o oposto de paz, né? Exato. O oposto de paz é guerra. Isso. Então, aí não está falando do mal como essência. Mal moral, no do caso. Mal. É, exatamente, a essência do mal. Sim. Esse texto aí só está falando na questão de guerra, que Deus permite que aconteça a guerra. Ele Exato. permite, então, há essa questão da permissão de Deus. Isso. Então, essa existência do mal, como o Karl Barth disse, Deus, tudo que Deus criou é bom, né? É bom. Agora, por exemplo, a luz. Deus criou a luz. As trevas é a ausência de luz, não é? Sim. Assim Karl Barth pensava também. Deus, ele criou o bem. O mal é exatamente a ausência do bem. Já vamos começar passando por esse pensamento aí. O mal é a ausência. Então, logo, Deus ele não pode ser o criador direto do mal. Deus criou o bem, Deus criou as coisas. Tudo que ele fez foi bom, e muito bom. No sexto dia ele olha e diz que tudo o que ele havia feito era muito bom. Mas aí nós temos essa questão do pecado, né? O pecado ele tem isso, né? Na etimologia da palavra, hamartia, o erro de alvo, né? O erro de alvo. Ele traz consigo essa questão da separação, da morte e de tantos outros problemas que aí Paulo vai dizer. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade própria, mas por causa daquele que a sujeitou. Falando da força do pecado. Sim. E aí ele continua falando aqui, ó. Aí Paulo continua aqui no verso 21. No verso 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está com dores de parto até agora. É como se nós não tivéssemos visto ainda a humanidade na sua plenitude. Isso vai acontecer no milênio. Sim. Para aqueles que têm uma visão pré-tribulacionista, isso acontecerá no milênio. Então, nós não vimos ainda, por exemplo, a natureza em sua plenitude. Nós não vimos Israel em sua plenitude. O que você vê é essa catástrofe lá. Exato. Guerras, rumores de guerra.
né? Mas no milênio, para nós pré-tribulacionistas, Israel será uma bênção para as nações, não é Com isso? certeza, sim. A natureza, os animais. Então, nós vamos ver uma outra forma, porque então dá a entender que a criação estava para dar à luz e foi interrompida. Está com dores de parto até agora. E não só, Paulo vai dizer, e não somente ela, verso 23, mas até nós que temos a primícia do Espírito. Ah, não, então eu sou crente, cheio do Espírito Santo, eu não vou sofrer. Vai, meu querido, vai. Vai ou não vai? Mas vai ter o Consolador. Né? Exatamente, mas tem dia que você fala, Jesus, volta logo. Verdade. O sofrimento, essa existência do mal que você vê nitidamente na experiência da fé. Paulo dizendo, até nós que temos a primícia do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a redenção. Meu Deus. É forte. É forte demais. E aqui no 28 também, no Romanos 8:28, diz assim, ó, e sabemos que todas as coisas, porque ele está falando do assunto que você acabou de mencionar, Sim. contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Exatamente. Então, todo sofrimento, ele contribui. Só que acredito que com a maturidade, né, pastor, que a gente vai alcançando, entendendo isso. Porque a gente olha para o Gênesis capítulo 1, Deus criou todas as coisas. Então, consequentemente, todo mundo pensa, se Deus criou todas as coisas, Deus também criou o mal. Mas ele não habita em trevas, né? Nele não há trevas, né? Como já foi apresentado. Mas Deus como onipotente, onipresente, onisciente. Aí vem a pergunta, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Pergunta que também eu já falei. Por exemplo, tem gente que é ruim, mas não morre. Mas o bom morre logo. Aí, pastor, já te fizeram essa pergunta? Com certeza, como Inúmeras pastor. vezes. Como pastor, né? Inúmeras vezes. E qual foi a resposta, pastor? Vamos lá. Bom, Jesus nos ensinou uma oração maravilhosa, né? Lembra lá, Mateus, Sim. capítulo 6, 6. a partir do verso 3. 9, não é? Isso. Portanto, vós quando orardes, né? Olha só que interessante. Já começa por aí, né? Portanto, vós quando orardes. Ele diz assim, portanto, vós se orardes, né? Uhum. Porque se ele dissesse assim, portanto, vós se orardes, eu ia orar quando eu quisesse. Eu vou orar de ano em ano, mas o texto aqui vai dizer assim, portanto, vós orareis, ou quando orardes, orareis assim. Aí ele começa, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Aí você fala, qual vontade? Qual? Vontade soberana, vontade permissiva, vontade preventiva, vontade providencial, não é? Então, existe essa questão. Por exemplo, a gente vai falar assim na vontade de Deus, a vontade soberana. A vontade soberana, ela é imutável, né? Laranjeira da laranja, bananeira da banana, mangueira da manga, não é isso? Sim. Cachorro late, gato mia, pintinho pia, né? Essa é a vontade soberana, não tem como mudar, irmão. Por mais que você ore, por mais que Deus te ame, não tem como mudar, é a vontade soberana dele. Sim. Aí quando eu falo de vontade, é a vontade preventiva. A vontade preventiva são os livramentos que Deus te dá. Talvez hoje nós estamos aqui nesse podcast e recebemos livramento que nós nem vimos. Alguns livramentos você vê nitidamente. Outros, você nem sabe que Deus foi lá e te livrou, né? Verdade. Vontade preventiva. Verdade. Existe a vontade permissiva. E aí que entra a questão da existência do mal. A vontade permissiva é quando Deus permite coisas boas e também ruins acontecerem nas nossas vidas, porque ambas são pedagógicas. Ambas vão nos ensinar. Verdade. Eu costumo dizer que na escola secular, primeiro vem as lições, depois as provas, né? Mas Exato. Na escola de Deus, primeiro vem as provas, depois as lições. Verdade. Depois que você vai aprender. Então, a vontade permissiva de Deus é quando Deus permite acontecer coisas boas, mas também coisas ruins na nossa, porque ambas são pedagógicas. Exemplo, a tempestade lá nos discípulos lá, a grande tempestade, certo. Né? Jesus estava no barco lá. E mesmo assim se levantou uma grande tempestade. Os discípulos ficam indignados. Né? Ali tem 4 perguntas. Os discípulos, a pergunta da indignação. Senhor, não te dá que pereçamos? Tudo bravão ali, né? Exato, é verdade. Jesus se levanta. Só que eles não entendem que dentro daquele barco ali havia uma palavra. O Senhor disse, passemos para outra margem. Acabou.
Havia uma palavra sobre aquele barco, e ela não, aquele barco poderia estar passando pelas piores tempestades, né? Ainda que passou, né? A tempestade solapando e sovando aquele barco que ia à deriva. É loucura o cenário. Mas não ia afundar de forma alguma. O Senhor lançou uma palavra ali: passemos para outra margem. Mas tá bom, eles se desesperaram, acordaram Jesus lá: não te dá que pereçamos. Jesus se levanta, vai lá, calma o mar, os ventos, a tempestade, tudo calmaria. E aí agora é a vez ele perguntar, né? Por que sois tão tímidos? É a segunda pergunta do texto. Isso. Ainda não tendes fé? Fé. A terceira. Aí vem a quarta. Eles: quem é este? Que até o vento e o mar nos obedece. Então, todas as provas, é igual o livro de Jó. Falar de Teodiceia, você pega o livro de Jó, você não vai saber por que Jó sofreu. Todo mundo vai ter um argumento: é porque Deus queria provar a fé de Jó. Mas o final do livro, você não tem uma explicação. Não tem. Não tem uma E passou explicação. por tudo isso para que... Mas algo ele aprendeu. Aprendeu. Então tem coisas que nós passamos, que vem na nossa vida, que vai nos ensinar muita coisa. Verdade. Vai nos ensinar. Então, tanto as coisas boas como as coisas ruins são pedagógicas, né? E falando do livro de Jó ali, o que a gente pode entender, né? É que na concepção do adversário, né, não haveria um homem na face dessa terra que amasse mais a Deus acima dos seus bens, da sua família e acima de si mesmo. E Jó provou tudo isso aí, mostrando que é possível, sim, amar a Deus, né, sobre todas as coisas, amar a Deus mais do que a sua própria vida, amar a Deus mais do que a sua família, amar a Deus mais do que os seus bens. Jó provou isso daí, né? E o que me chama a atenção quando o Senhor vai falar com o adversário: se você viu meu servo Jó, homem reto e íntegro, né? Porque retidão é reputação. As pessoas olham: ó, o pastor Leandro é uma bênção, hein? O pastor Leandro é um servo de Deus, faz lá o podcast, dirige igreja, auxilia e tal. Mas a pergunta é: quando ninguém tá vendo, quem é o pastor Leandro? Quem é o pastor Marcos Campos quando eu não preciso impressionar ninguém, quando eu não estou mais nas câmeras, não é assim? Exato. Então, a expressão integridade é qualidade de quem é inteiro. O que Deus estava dizendo para o adversário é: o que o meu servo Jó é em público, ele é em secreto. Pode ir lá, toca, faz o que você... E eu não vejo assim, o adversário saindo de cena e Deus indo lá: ô Jó, apostei todas as minhas fichas em você, não me desse... Não, Deus sabe quem somos. Verdade. Deus sabe quem somos, né? Sim. Então veio toda essa experiência, né? Essa existência do mal na experiência, por exemplo, na fé de Jó, e isso não o abalou. Ele permaneceu íntegro, qualidade daquele que é inteiro. Então isso tem muito a nos ensinar. Meu Deus, glória a Deus. Pastor, e assim, quando a gente, ainda falando um pouquinho de Jó, né? Deus que deu testemunho de Jó. E assim, parece que Jó não tinha defeito. Sim. Mas Deus, ele só falou das qualidades. Porque os defeitos, geralmente, quem fala é o inimigo, né? Exato. Então, Deus queria dar o testemunho ali de Jó, mas não como um homem perfeito, né? Mas como primeiro um homem, mas que tinha qualidades. Sim. Porque foi o que você falou. Geralmente a gente fala de alguém e é assim, o homem fala, né? Vamos colocar o homem. Não aqueles que são de Deus, mas o homem fala assim, ó, pastor Marcos Campos bem, mas tem uma coisa... Sempre tem uma coisinha a mais para falar, mas Deus não. Ele falou das qualidades. Porque ele conhecia o íntimo, ele conheceu lá dentro. E assim, é uma das coisas que a gente vai, talvez, poder perguntar na eternidade, né? Pra Jó. Jó, e aí? Ou que Deus, né, aqui falou contigo, aqui, né, de tudo isso que você passou. Que também serviu muito para nós. Eu falei que eu li o livro de Jó passando por situações, que é exatamente isso. Deus permitiu coisas na vida de Jó, só não permitiu o quê? Tocar na vida. E aí eu falei, né, fiz uma oração, falei: Deus, está permitindo acontecer muita coisa na minha vida. E aí vem as perguntas, né? Por que comigo? Por que eu? Todo um monte de gente aí poderia ser acometido de uma depressão, mas eu? Sim. E aí você vê que tem pessoas que você fala assim: nossa, a pessoa é forte, eu queria ser forte psicologicamente para passar por isso, essa situação, né? E não conseguir, mas era Deus trabalhando. Porque até hoje eu posso dar testemunho do que Deus fez, do que Deus curou, restaurou. E auxiliando pessoas também. E auxiliando pessoas. Tanto é que depois eu estudei TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, né? Fiz administração, estudei isso. Gosto de psicologia, pretendo fazer. E tudo isso serve para quê? Para falar para alguém que está passando por esse momento. Exatamente. Que vai passar. Porque assim, eu vim de uma linhagem assembleana
que muitas vezes não entendia essa questão de depressão, isso é demônio. É Demônio, é frescura. Eu passei por isso, inclusive. E quando eu passei por isso, aí eu entendi o que era. Não que eu pensasse que era isso, mas eu não sabia orientar as pessoas. Porque as pessoas, a gente que está à frente de trabalho, as pessoas vêm com esses problemas. E quando você passa por isso, então você consegue orientar melhor. Não diagnosticar, que a gente não pode. Não. Mas você pode orientar a pessoa a procurar um profissional, a se cuidar, a se tratar. Não, eu vou orar por você, mas procure um profissional. Eu vou orar por você, mas se cuida, eu vou orar por você. Então, e juntar a oração, né? Porque a oração é uma terapia falada, é muito importante. Os próprios profissionais, eles falam, você tem alguma religião? Você exercita a sua fé? Não é assim que eles falam? Eles perguntam. Sim, eu faço, eu sou pastor, eu sou... muito bom, ótimo, excelente. Então, eles mesmo entendem que a terapia, que a oração é uma terapia falada. Então, hoje, nós que passamos por isso, a gente sabe orientar, conversar. Antigamente, não sabia, nunca tinha sentido. Então, Deus permitiu que isso acontecesse conosco, para que hoje nós pudéssemos ajudar outras pessoas, certamente. E a gente não pode levar em consideração que isso é uma frescura, né? De maneira nenhuma. Então, assim, você que está acompanhando aí esse episódio, fale com o seu líder, mas também busque a ajuda dos médicos, né? Porque a falta desse conhecimento, desse entendimento e também não souberam orientar nesse momento, pode levar vidas a tomarem decisões finais, que aí seria a questão do suicídio. Passamos aí por um mês, né? Exatamente. E eu participei de um evento online, de uma palestra online com profissionais da PUC, falando sobre esse assunto. Quem cuida de quem cuida? Foi só para pastores. Sim. E aí você vê algo, eles vão nos alertando de coisas que você fica assim, você fala, verdade, porque tem muitos pastores, por exemplo, eu falo de assembleanos, sabe? Vou falar do meu meio ali. Que não são integrais, né, na obra, não é integral na obra, e precisa trabalhar e sustentar a família e depois à noite ir para o culto e tal. Esse camarada ali não tem tempo de fazer uma terapia, ele não tem nem grana para fazer isso, muitas vezes recebe uma ajuda de custo só para gasolina ali. Verdade. Faz por amor mesmo, faz por amor. E muitas vezes está ali, sabe, esgotado, tá com problema, tá... Burnout. E aí, cara, muitas vezes você vê ele desabafando no púlpito. Ele acaba... Por quê? Porque ele não faz uma terapia, então ele joga tudo no... Isso prejudica muito, vai ferindo as ovelhas, vai causando problemas, isso vai afetando o ministério. Então, também nesse momento, os pastores, os líderes de igreja que estão nos acompanhando, procure ajuda. Se você está nesse momento passando por tudo isso, procure ajuda, procure um profissional, faça uma terapia. Isso é muito bom, vai ajudar o ministério. Se você não faz isso, corre o risco de você machucar suas ovelhas, a sua igreja vai esvaziar. Porque o pessoal não aguenta, né? Verdade. O pessoal pode até entender que você está passando um momento difícil, mas eles não estão ali para ouvir uma palavra, para ser alimentado. Não para ouvir um desabafo, não para tomar bronca. Então, isso é muito importante. Isso é uma coisa que também eu aprendi, né? Na caminhada com Cristo, é que, independente do que você está passando, e eu já preguei cura ferido, machucado. É chegar no púlpito, pregar a palavra. Porque ninguém tem nada a ver, né, com nossos problemas, né? O que a gente está passando. Elas estão ali para ouvir uma palavra. Exatamente. Mas o que eu já também vivi isso também de receber ali, ao invés de uma palavra, uma orientação, é um desabafo. Né? Então temos que ter também esse cuidado, né, pastor? Eu falava hoje, e nós voltando no texto de Jó, então, falava hoje na sala de teologia sobre essa questão agora. Não falando do mal, mas a questão interpretativa. Eu vou para ouvir uma palavra. Sim. Você viu o último censo do IBGE falando sobre o percentual de evangélicos, que eles estimavam que ia chegar até 30% em 2025, deu 26,7%, né? Não chegou 27%. Também não contaram, dizem que não contaram com crianças também, mas vamos lá. Vamos colocar aí 27%. A estimativa era 30%. 2025 chegaremos a 30% de evangélicos no Brasil. Não chegou. E um dos agravantes é a quantidade de desigrejados que cresceu muito, né? E muitas vezes cresce por causa desses mandos e desmandos em nome da fé, em nome de Deus. As pessoas põem muitas coisas na conta de Deus, né? Eu não gosto disso. Deus não gosta disso, viu, Leandro? Isso. Mas não é Deus.
Sou É eu a que não pessoa. gosto. E mensagens, né, que tem mais a ver com o pregador do que com Deus. Sim. E aí eu falei, você já leu o livro de Jó, vi que você gosta do livro de Jó. Eu Lá no gosto. finalzinho, lá no capítulo 38, quando Deus vai falar com Jó, né, dar algumas respostas ali, ou perguntar Sim. mais do que As responder. perguntas. Quem é esse que escurece o meu conselho com palavras sem sabedoria? Eu falei, meu Deus, Jó falou sem sabedoria? Meu Deus. Quem sou eu? Você está Aham, entendendo? é verdade. Jó disse: Bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige, portanto, não desprezeis a correção do Todo-Poderoso. No saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, louvado seja Deus. Jó falou coisas tão lindas a respeito de Deus. Depois Deus disse: Quem é esse que escurece o meu conselho com palavras assim? Eu falo, meu Deus, será que eu tô? Então, aí eu comecei a trabalhar a questão interpretativa. Porque a pessoa pega lá um texto isolado, faz dele uma doutrina e senta a madeira na igreja. Exatamente. Mas isso não é o que Deus está falando, isso é o que ele acha, é o achismo, não é uma exegese, mas uma exegese, vai acrescentando o que ele acha ao texto, e aí acontece esses montes de problema aí, cada vez mais pessoas saindo da igreja, desanimando da igreja, e o percentual de desigrejado aumentando. E isso é uma falta daquilo que você recomendou aqui no início, de estar numa sala para aprender, estar numa EBD, né? Exato, Sentar para aprender antes de poder, né, levantar para ensinar. exato. Então a gente está vivendo num tempo, pastor, de desafio. Esse podcast aqui tem o intuito de realmente alertar o povo para o estudo teológico da palavra de Deus, para aprender. Porque nada mais eu trago aqui um professor, um teólogo, um pastor que tem experiência, assim como o senhor, para compartilhar, né, conosco. E você citou na sua fala aí sobre o amor de Deus, né? Esse Deus que é amor. E as pessoas também, uma das perguntas que fazem assim, se Deus, ele é amor, por que existe tanto mal no mundo? Tanta tragédia. Tanta tragédia. É criança que é estuprada. Enfim, é muita coisa, pastor. Que também Sim. acho que já deve ter chegado com essa pergunta do senhor. Assim, é muito desafiante também responder, né, as perguntas. Eu tenho um desafio assim, para responder pergunta. Se eu não souber, eu pesquiso e volto com você, eu falo para a pessoa. Mas tem uma crise existencial já no homem para essas questões quando ele se remete ao dia mal, porque o dia mal vem. Mas a gente parece que vivendo numa época que estão pregando o evangelho da prosperidade, o falso evangelho, e aí quando chega o dia mal, o crente ele não amadureceu nada. Ele tem 30 anos de igreja, mas não cresceu, porque ele viveu numa bolha espiritual. E aí, pastor, nesse caso, quando a gente prega tanto desse Deus que é amor, aí a pessoa vem e fala: tá bom, se Deus é amor, por que aconteceu isso com meu filho? Por que eu fui abusada quando eu era criança, tinha 5 anos de idade, meu tio me abusou de mim? Por que Deus não interviu, colocou a mão lá, tirou ele de lá? Né? Então eu já lidei também com esses dilemas aí Sim. para responder, pastor. Sim, sim. Mas a gente tem, né, pastor? Hoje uma orientação, uma resposta. Sim, sim. Um dia perguntaram para, não sei se você ouviu falar isso, perguntaram para a filha do Billy Graham, né? Onde é que Deus estava no dia do atentado do World Trade Center? Onde Deus estava? Os americanos revoltados. E a resposta dela foi Chocante. chocante. Ela disse assim: no mesmo lugar onde entregou o seu único filho por nós na cruz do Calvário, no seu alto e sublime trono. Mas a pergunta é: aonde estavam os americanos no dia do World Trade Center? Certamente muito distante de Deus. Então, esse distanciamento de Deus é que vai ocorrer esses grandes problemas. Romanos capítulo 1, o Paulo vai falar um pouco sobre esses problemas aí do distanciamento, né? Sim. A idolatria e a depravação dos homens, né? Olha o verso 18 de Romanos 1. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato.
Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os deixou, ou Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhante, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então aqui Paulo já faz uma crítica severa à grande prostituta cultual que virou Roma no primeiro século. Verdade. Ele vai fazer uma crítica, e isso a gente toma por base dos dias de hoje, porque a gente tem que entender uma coisa: Deus é amor, Deus é maravilhoso, Deus é santo. Mas a justiça de Deus está fundamentada na sua santidade. Ele é santo. Nós que estudamos a Bíblia, a teologia sistemática, isso aí é irrefutável. A justiça de Deus, ela está fundamentada na sua santidade. Deus é santo e acabou. Sim. Ele não é conivente ao pecado. Então, muitas dessas catástrofes que acontecem é o distanciamento da humanidade deste Deus, que é amor, que desde os primórdios ele faz de tudo para trazer o homem para si, para resgatar o homem, religar o homem, não é isso? Verdade. Como o Tiago diz lá em Tiago 1,27, a verdadeira religião pura e imaculada perante Deus, o Pai, é essa: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ah, como é que sei se eu pratico uma boa religião, se eu estou religado, né? Religare, né, no latim. Sim. Ligado de novo em Deus por intermédio de Cristo Jesus. Isso. É o praticar as boas obras, né? Visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações, ou seja, socorrer o necessitado e me guardar da corrupção no mundo. Sim. Nós fazemos um trabalho com pessoas em situação de rua. Nós temos lá na igreja o Projeto Reino. Nós fazemos esse trabalho com pessoas em situação de rua. Também casas terapêuticas, né? Clínicas de recuperação masculina e feminina. E você começa a ouvir a história. Você olha assim e fala: meu, se Deus existe, por que essa pessoa, né? Porque quando o pessoal está na rua, minha família me abandonou, não sei o que e tal. Mas quando você vai levantar a capivara, realmente, você tá entendendo? ver o outro lado, né? Você tem que ouvir os dois lados, porque nós já fomos visitar. Puxa vida, minha família me abandonou, tal, beleza, eu vou lá visitar lá e vou. Você vai lá, quem? Aí começa a contar tudo. Então, cara, toda escolha, a cada escolha uma renúncia, né? Sim. Então, acontece muito disso daí. A pessoa, mas por quê? Então, a maioria desses problemas é o afastamento, o distanciamento da sociedade, da humanidade, do seu Criador. Causa esses inúmeros problemas, por causa do pecado. Sim. O pecado, ele traz consigo, ele está nele, é inerente dele, é a separação. Você pode ver que quando Adão ele peca, ele já se separa automaticamente, já se esconde, já não tem mais aquela comunhão. E depois já vai se separando da mulher também. A mulher a qual ele amava, daqui a pouco... Adão, quem te disse que você estava nu? Porventura você comeu do fruto que eu não ordenei que comeu? Foi a mulher que tu me deste, quer dizer, a culpa é dela e tua, e da serpente, nunca minha, né? Então ele vai sempre dando essa... E aí... Desculpa, né? Na verdade é que o ser humano dá até hoje. Hoje em dia o ser humano ele racionaliza muito o pecado. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas racionalizam. Não, eu tô assim porque fizeram isso comigo. Não, nós somos pecadores. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Essa é a grande realidade. Exato. Nós precisamos de Jesus para que... Depois eu vou ler o texto aqui de Romanos capítulo 5, né? Sendo, pois, justificados por meio da fé, temos paz com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Isso. Então, ele nos reconciliou com Deus. É aí que está a questão da reconciliação, que daqui a pouquinho a gente fala um pouco sobre ela. É a única forma, né, de o homem se aproximar de Deus é se arrependendo dos seus pecados. Exato. Né? Ali a gente vê que Deus também, quando acontece o primeiro homicídio, né, que foi entre os irmãos ali, Caim e Abel, Deus ele coloca uma oportunidade, né, de ele se arrepender. Se você agir dessa forma, tudo te sucederá bem. Mas se não, o pecado já é a porta. Então, assim, as pessoas racionalizam, né, pastor? Porque aí elas querem colocar na conta de alguém.
Elas não querem assumir essa responsabilidade. Elas se escondem. Foi o que o senhor comentou. Exato. Elas escondem a vida toda. E tem gente que vai viver a vida toda escondendo, né? Exatamente. E Deus, pela sua justiça, pela sua santidade, não compactua com o mal. Aí é onde a gente também acaba entrando no tema, né? Não tem como fugir disso, né? Deus, ele não compactua com o mal. Se nós estivermos fazendo alguma coisa contrária à vontade de Deus, vai dar errado. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Mas assim, ainda há uma esperança. Ainda há uma oportunidade se você se arrepender. Exato. Porque não importa, né? Como o pregador dizia em Eclesiastes, né? O princípio das coisas, mas sim o fim. Então ainda há tempo. Enquanto a vida há esperança. Mas quantas pessoas já não se perderam? Sim. Foram sem se arrepender. Porque Deus foi dando chance. Eu lembro que você falou que era do mundo do crime, né? Eu não cheguei a ser um criminoso, mas eu, meu irmão, a gente foi criado em periferia. E a gente andava com pessoas que eram criminosos. Mas depois que a gente se converteu, a gente foi lá. E eu lembro que o meu irmão, ele pregava para um rapaz que ele, toda vez que ele encontrava esse rapaz, ele pregava para ele. O cara chorava, pastor. Chorava e a gente orava. E um dia lá, pra você ter ideia, na nossa infância e adolescência, assim, a gente tinha medo de chegar nele. Porque o nome, né, o cara, o que ele fazia, ninguém chegava perto dele. Agora, como cristão, parece que você toma uma coragem. Sim. Na verdade, é o Espírito Santo que está em nós. Revestimento, né? Ele nos impulsiona e aí, vamos lá e vamos orar por ele. Aí oramos por ele e ele chorava. E meu irmão diversas vezes orava, você precisa parar com essas coisas. Você precisa parar com essas coisas. E Deus estava dando oportunidade para ele se arrepender, parar. Usando ali, meu irmão, né, para alertar. Aí, pastor, um dia ele foi cometer um crime, sair diante de banco. E ali tinha um policial paisana. Atirou bem nas costas dele. Deu ruim. Deu ruim. Não teve a oportunidade, né? Então, assim, não adianta também eu usar aqui, no último momento, o último suspiro foi, o policial atirou, ele caiu ali mesmo, ficou. Então, tem pessoas que, pode ser que estejam nos ouvidos, que estejam em cima do muro. E ali, colocando na conta de alguém, o que passou, o que viveu, o que importa é que Jesus, ele tem algo novo para nós. Verdade. A partir dessa nova vida, dessa experiência, desse arrependimento, né? Exato. Mas, pastor, comenta o que você ia dizer sobre o capítulo 5. Não, mas eu também gosto muito do livro de Jó. E falando da longanimidade de Deus, né? Os atributos de Deus. Sim. Para quem não entende, nós falamos de atributos, são as qualidades de Deus, não é? Isso. E aí a teologia sistemática, ela vai quando estudar uma teontologia, né? Vai falar sobre os atributos comunicáveis, os atributos incomunicáveis, ou atributos transmissíveis ou atributos intransmissíveis. Então, existem atributos de Deus que é inerente a ele, é dele, né? É incomunicável, ele não transmite onipotência, onisciência, onipresença, autoexistência, imutabilidade, impecabilidade, é dele. Exato. Agora, existem os outros que ele transmite, misericórdia, amor, né? Longanimidade, fruto do Espírito, por exemplo. Fruto do Espírito. Então, falando da longanimidade, né? Porque essa questão que você falou, mas Deus é amor e permite que aconteça. Dá uma olhada como Deus ele trabalha. Você pega aqui Jó 33, esse texto aqui eu fico maravilhado desse texto. Meu Deus. A partir do verso 13, dá uma olhada se Deus não é longânimo, se Deus não é maravilhoso. Olha só. Por que contendes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos teus atos? Uma pergunta. Aí ele começa. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Então, tem algumas traduções na sua, tá? Deus fala uma e duas vezes. Qual que é o... Jó 33, a partir do verso 13, né? Agora eu estou no verso 14. Antes Deus fala uma e duas vezes, vendo? porém ninguém atenta para isso. Então, ó, Deus fala uma e fala duas. Verso 15. Em sonho ou em visão de noite, quando cai profundo sono sobre os homens, quando adormece na cama. Meu Deus. Então lhes abre o ouvido e lhes cela a instrução para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Ó, então ele falou uma, falou duas, deu sonho, deu visão. O camarada dormiu lá, Deus deu um sonho, deu uma visão, cuidado.
Exato. Leandro, cuidado. Olha, você acorda e fala, tive um sonho, meu Deus, não, esse sonho aqui, eu entendi, meu Deus, eu entendi. Às vezes você não precisa nem ser crente. Não, é Ixi, verdade. Deus me deu um aviso e tal. Então Deus já falou uma, já falou duas, deu visão, deu sonho. Aí, Meu camarada, Deus. nada ainda. Ó, verso 19. Também no seu leito é castigado com dores. Com Colocou incessante enfermidade. pôs na cama. É. Aí o camarada fala, por que Deus permitiu? Deus tá trabalhando, meu. Tá Você lá no hospital tá no e tá duro hospital. de coração E ainda. tá duro. Meu Deus Tá do no céu. leito. Ó, tô falando da experiência, da existência do mal na experiência da fé. Então Deus Exatamente. permite, como eu disse, coisas boas e ruins, porque ambas são pedagógicas. Verdade. Deus falou uma, duas, visão, sonho. Quer mais o quê, meu irmão? Pôs na cama. É. E tá ainda trabalhando. Ele quer que o Verso próprio Deus 20. esteja encarnado na frente dele para falar. De modo que a sua vida abomina o pão, já não come mais. A sua alma, comida apetecível. A sua carne, que se via, agora desaparece. Os seus ossos, que não se viam, agora se... Ou seja, fica pele e osso em cima de uma cama. A sua alma vai descendo a cova. A sua vida aos portadores da morte. Agora vem o 23. Se com ele houver um intérprete, não é isso? Um intercessor... entre os milhares para declarar ao homem que lhe convém, então Deus terá misericórdia. Ou seja, Deus ainda coloca um Leandro lá, um Marcos. É. Varão, ô meu irmão, você não quer, rapaz, você não quer aceitar Jesus como Senhor e suficiente Salvador? Deus pode mudar a tua vida, cara. Você não quer se arrepender e tal? Se com ele se encontrar um intérprete das Escrituras, ó, o que a Bíblia diz e tal, você quer? Eu quero. Eu quero. Ó, Deus falou uma, Deus falou duas, deu visão, deu sonho, pôs na Colocou cama, na levou cama. um pregador Levou lá, um pregador. levou um missionário, levou um evangelista. Meu Aí Deus. ele reconhece, ó. Aí ele reconhece. Aí o verso 24. Então Deus terá misericórdia dele e dirá: redime-o para que não desça a cova, achei resgate. Aí começa a restauração, ó. Sua carne se rebustecerá com o vigor de sua infância, ele tornará os dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que lhe será propício. Ele, com júbilo, verá a face de Deus, e este lhe restituirá a sua justiça. Cantará diante dos homens e dirá: pequei, perverti o direito, não fui punido segundo merecia. Deus redimiu a minha alma de ir para a cova, a minha vida verá a luz. Eis que tudo isso é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem. Meu Deus. Deus é bom demais, meu irmão. Pega essa aula aí, gente. Pega aí, Pega Deus é bom. esse esboço aí. Aí o Prega camarada, depois. aí é fácil falar, né? Deus não vê, que Deus não vê o trabalhar dele aqui. A humanidade não consegue ver isso daqui, a humanidade não vê o esforço de Deus para salvar o homem. Pastor, como é difícil assim as pessoas ser gratas, né? É mais fácil murmurar, né? É lógico. É mais fácil murmurar. A gente, por tudo que Deus fez, deveria todos os dias assim ser gratos, pastor. Ser gratos até no momento do sofrimento. Exatamente. Ser gratos até no momento... Porque é fácil, né? Você dar glória a Deus quando tudo tá bem, né? Romanos capítulo 12 diz assim, ó. Não vos conformeis... É 2, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, né? Para que experimenteis... Mas assim, antes é o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, você só vai experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus se você tiver uma mudança de mente. Se você começar a metanoia, né? Metanoia, no grego. Que é na contramão daquilo que você está indo. A metanoia é isso. Você está indo numa mão, mudou meu pensamento. Agora eu virei a rota, eu fiz a conversão. E aí agora que Deus vai começar a trabalhar na minha vida. Verdade. Não, mas as pessoas estão indo naquela direção, eu vou ir também. E você está indo para um... Tá no mesmo molde do mundo. E Paulo, exatamente, Paulo fala, não vos conformeis, porque se você pega o verso 1, ele vai dizer assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por quê? Paulo tá observando ali em Roma a adoração ao deus Esculápio. Né? Em Roma, Esculápio, na Grécia era o deus Asclépio, o deus da medicina, da cura. Então você tinha uma enfermidade, tô com uma dor na mão, vou pedir cura para Esculápio. Esculápio, cura minha mão. Se você recebesse a cura, aí você fazia um molde da sua mão e depositava no altar de Esculápio. Né? Ou se você atribuísse ele a uma cura, né? Eu tinha umas crises de enxaqueca que não passou e foi Esculápio que me curou. Aí você fazia um molde e depositava agradecendo. Né? Certo. Enfim.
E aí Paulo observando isso, Paulo disse, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei não um pedacinho da mão, todo o seu corpo um sacrifício vivo, Meu santo Deus. e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí diz, e não vos moldeis, não vos conformeis, ou seja, não tome a Isso. forma. Ele vai usando esses adágios, né? Meu Ele vai Deus. usando, Verdade. nossa, essas metáforas. Sim. Ele fala, então não vos conformeis, não vos moldeis ao mundo, não seja como eles, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E ele faz ali, né, pastor, praticamente implorando. Essa palavra rogo-vos, é assim, eu imploro para vocês. Dá a entender, como ele já havia falado, ele está Estou reforçando. reforçando, pelo amor de Deus, o caminho não é esse. E assim, é chocante, porque assim, desde que houve a queda do homem, né? Se a gente pegar uma forma, né? A gente usa muito esse exemplo, né? De bolo, aquela forma de bolo lá que a nossa mãe fazia, se ela cai, ela amassa, Todo tudo. bolo vai sair amassado. E querendo ou não, todos nós viemos com essa marca, né? Exato. Essa marca do pecado. Só que foi uma mancha. Nem tudo tá perdido. Não. Cristo, né? Ele é o nosso Salvador. E nós não somos perfeitos, né? Porque quando a gente atingir a estatura, né, do varão perfeito, né? Então, o que é imperfeito, né, desaparecerá. Não é isso que a palavra de Deus diz? Mas, pastor, Então vamos falar dessa vamos reconciliação? vamos entrar nesse... Romanos 5 é um texto maravilhoso. 5:1 diz assim, ó, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que texto. Olha que texto. Justificados. Porque assim, gente, vamos pensar nesses... Né, como o pastor Leandro está falando aqui, há uma esperança. Ele já reafirmou aqui várias vezes aqui, nesse período. Há uma esperança. A existência do mal na experiência da fé é uma realidade. O pecado é um grande culpado disso daí, o distanciamento da humanidade. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não criou o mal, ele criou o bem. O mal é a ausência do bem e tal. Mas vamos lá, vamos ver qual é a solução para isso daí. Porque existe uma solução, você está dizendo. Exato. E dá uma olhada aqui nesse texto. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, primeira coisa, está dizendo que nós não somos mais inimigos de Deus. Essa paz aqui não tem nada a ver com aquela de Gálatas 5:20, né? Que o fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, benignidade. Aquilo ali é a paz em Cristo, né? Aqui está dizendo que nós não estamos mais em guerra com Deus. A Bíblia diz que o homem natural é inimigo de Deus. Logo, Deus também era nosso inimigo. Sim. Eu não sei você, mas quando alguém vinha falar de Jesus para mim, quando eu estava aí perdido, ô Marcos, aceita Jesus, cara. Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Eu disse, eu não pedi, morreu porque quis, é problema dele e tal. Certo? A dureza, inimigo de Deus, inimigo de Deus. O homem natural é inimigo de Deus. Exato. E aí o texto está dizendo, sendo, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Significa dizer que eu não estou mais em guerra com ele. Eu tenho paz com Deus, eu não sou mais inimigo, eu sou filho. Olha o que Jesus fez. Aliás, esse sacrifício de Jesus, ele é tão poderoso, sacrifício vicário, né? Substitutivo. Sim. Resolveu o nosso problema do passado, resolve o nosso problema do presente e já resolveu o problema do futuro. Como assim, pastor? Problema do passado. Natureza velha, o pecado que nós vivíamos. Sim. Caminhávamos a passos largos para o inferno, sim ou não? Sim. Eu, você, verdade. Né? Mesmo que você não foi da criminalidade, não usou droga e tal, mas caminhava... Não, usei, só não fui criminoso. É verdade. Então, caminhávamos, o nosso passado nos condenava. E aí, olha esse texto aqui, justificados, pois, mediante a fé. Ou seja, um justo morreu por um injusto e me justificou. Então, o problema do passado está resolvido por causa da justificação. Jesus, um justo, morreu por um injusto. Pega o texto de Romanos 8:3. Romanos 8, porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Meu Deus. Cara, o que o texto está querendo dizer? Paulo está dizendo assim, portanto, aquilo que era impossível à lei, Leandro. O que era impossível à lei? Te salvar. A lei não podia te salvar, nem me salvar. Porque a lei dizia, a alma que pecar, essa morrerá. Certo? Não tinha misericórdia na lei. Ela veio, ela imputou o pecado, né? Por exemplo, Caim matou Abel, depois você vê Lameque lá. Ouça, mulher de Lameque, matei um jovem por me pisar e outro por me ferir. Caim será vingado 7 vezes. Lameque, porém, 70 vezes 7. Se gabando da maldade. Se gabando, eu sou pior que Caim, e daí?
eu vou morrer mesmo, como se dissesse, né? Sim. Só que essa morte, quantos anos? 400 anos, 500 anos. Quantos anos viveu Matusalém? 900. Verdade. Só que o pecado veio e ele imputou a pena agora. Ah, eu matei. Você matou? Não matarás. Então você vai morrer. Ah, mas não é daqui de 300, não é agora. Para fora do arraial e pedra. Verdade. Então, nesse sentido, a lei ela foi lá e imputou o pecado. Só que nela não tinha misericórdia. A alma que pecar, essa morrerá. Verdade. Então, a lei, portanto, que era impossível a lei. O que era impossível? Salvar. Vista que estava enferma pela carne, não é a lei que estava com problema, porque Paulo vai dizer lá em Romanos 7 que a lei é boa. É a né? má interpretação da lei, no caso. O problema era que a lei, ela enfermava quando entrava em contato conosco. Então, quando a lei dizia não adulterarás, quando ela entrava em contato com essa carne enferma e pecaminosa, eita, que vontade de adulterar. Não matarás. Mas quando essa lei que dizia não matarás entrava em contato com essa carne pecaminosa, se pisar no meu pé, eu mato. Você tá entendendo? Então, ao invés de ela nos melhorar, ela nos piorava. Verdade. E aí, o que é que Deus fez? Deu o seu Aí, único o seu filho. único Na filho. semelhança de carne pecaminosa. O que significa dizer? Meu Se Deus. você visse Jesus lá na Palestina, no primeiro século, ele era um cidadão normal. Parecido com Pedro, com Tiago, com João. Então, até que quando Judas foi trair, teve que dar um beijo, né? Não pegavam Judas. Que eu escolhi, não, o sou que eu o der o Judas. beijo, esse é o... É ele, porque ele era igual, não tinha... É. Quando você olhava para Jesus, a pele dele não era igual ao do Gasparzinho, aquele transparente. Olhos não, azuis. não. Era uma carne semelhante à de Pedro, à de Tiago. Só que na de Pedro tinha pecado, na de Tiago tinha pecado, na de João tinha pecado, na de Jesus não tinha pecado. Glória a Deus. Uma carne impecável. E foi com essa carne que ele vai para a cruz do Calvário fazer um sacrifício vicário, substitutivo, por mim e por você. Um justo morreu por um injusto e me justificou. Glória a Deus. Aí Romanos 5 diz que, sendo, pois, justificados mediante a fé em Cristo, temos paz com Deus. Glória a Deus. Meu problema do passado está resolvido, irmão. Né? Diz a história que Martim Lutero, o Satanás apareceu para ele, fala, aqui ó, a lista de pecados. Ele falou, põe aí, ó, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Acabou. O problema no meu passado está resolvido. Doutrina da justificação. Um justo morreu por um... Só que tem um problema do presente, né? A natureza pecaminosa. Exato. Eu ainda tenho essa natureza. Ainda tem. Lutero diz assim que ele, no dia do batismo, ele pensou que o velho homem havia se afogado, mas depois ele entendeu que ele sabia nadar. O infeliz sabia nada. O infeliz sabia nadar. Então ainda nós temos essa natureza pecaminosa, que de vez em quando a gente dá aquele deslize, sim ou não? Sim. Mas esse problema também está resolvido. Verdade. Doutrina da santificação. 1 João capítulo 1, verso 7. Se andares na luz, como na luz o Senhor está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo. Não é nos purificou, nos purificará. É presente. Você precisa, você aplica. É o sangue de Jesus. Então, é a santificação. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus nos santifica. E esse processo de santificação vai perdurar por todo o período que nós tivermos aqui como igreja. Isso é maravilhoso, porque através da santificação, eu entendo que você pode pisar na bola comigo, pecar, não é? Porque antes de eu olhar para o Leandro, eu vejo uma placa aqui, ó. Desculpe-nos o transtorno, estamos em obra. Então, o pastor Leandro é um santo homem de Deus, mas não em perfeição. É em santificação. É um santo homem de Deus que Deus está aprimorando, né? Não é perfeito, está sendo aprimorado, né? Então a doutrina, então isso aí já está resolvido. E o futuro, que Paulo diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. E aí ele vai dizer em 1 Coríntios 15, 50 e 51, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Um abrir e fechar de olhos. Falando do arrebatamento, que o nosso corpo vai ser glorificado. Os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro já num corpo de glória e nós seremos transformados. Doutrina da glorificação. Então, tanto o problema do passado como do presente e do futuro, na cruz, ele resolveu tudo. Meu irmão. Deus. Você é doido. Meu Deus. Tá entendendo? Dá um glória a Deus aí, gente, pelo amor de Deus. Vale um glória, vale um glória. A pessoa deve estar glorificando. E aí você vai ver, então, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio dele. É Romanos 11:36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Meu Deus, pastor. Que aula aqui, gente. Quero saber como que a gente vai ficar depois dessa aula aqui, viu? Tá. É? Não, vamos aqui mais só um pouquinho já. Pastor, continue aí dando a sua aula aí pra nós, pastor. Pelo amor de Deus. Depois dessa aqui eu até perdi o rumo.
Então, voltando aqui, olha só, o verso, falando ainda dessa reconciliação, porque em Cristo nós somos reconciliados, certo? Então, olha o verso 6 ainda de Romanos 5. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Verso 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido, sendo nós ainda pecadores. Meu Deus. Meu Deus. Verso 10. Porque se nós, quando inimigos, é o texto que está dizendo, não é pastor Marcos, não. É o texto que está dizendo que tu era, meu querido internauta, tu era inimigo de Deus. Meu Deus. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Meu Deus. Verso 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Meu Deus. Em Cristo nós somos reconciliados. Num mundo de polaridade, não é? Estamos num mundo de polarização. Verdade. Direita, esquerda, Israel, Palestina, Rússia, Ucrânia, o mundo está polarizado. Sim. Uns contra, outros a favor. A igreja está reconciliada em Cristo. Isso é reconciliação. E sem mecanismos de compensação. Né? Eu fui salvo porque eu dava esmola, eu fui salvo porque eu era bonzinho. Você foi salvo porque você nunca usou uma droga, nunca matou ninguém. Não. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dádiva de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não é por mecanismo de compensação. E ainda não é também. Mesmo depois da conversão, não é por não, eu vou fazer uma campanha para Deus me dar, eu vou dar isso para Deus me dar aquilo. Não existe barganha com Deus. Deus, Jesus Cristo morreu por nós e isso é suficiente. Nós temos a plena suficiência, como dizem Colossenses. Em Cristo nós temos a plena suficiência. Eu não preciso de caneca ungida, sabonete ungido, rosa ungida, não sei o que, vassoura que vai... Em Cristo nós somos mais que vencedores. Não precisamos de mecanismo de compensação. Cristo nos reconciliou com Deus e tá tudo certo. Amém, glória a Deus. Que aula, gente. Olha, não tem impossível não sentir a presença de Deus. Tudo bem que aqui não é igreja, mas onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estou ali no meio deles. E a gente está aqui falando ele se faz dele, ele se faz presente. Mas, pastor, tem que deixar aquele gostinho de quero mais, né? Amém. Então, assim, porque eu quero convidá-lo para outros programas. Será uma honra. Aproveitando, pastor, que depois dessa aula, mediante a tudo aquilo que você já viveu, na experiência, com esse Deus que nós sabemos que é um Deus pedagógico, que usa do deserto, usa dos vales, né, da sombra e da morte, igual o Davi falou, usa dos desertos da vida para nos ensinar, assim como usou na vida de Agar, na vida de Davi, na vida de Jesus mesmo, que o Espírito Santo levou ele para o deserto, depois, né, ter sido reconhecido como Filho de Deus diante de todos ali no Jordão. Deixa uma palavra para os internautas aqui sobre isso, pastor, sobre o tema que foi tratado aqui, para esses corações, para que a gente possa aí, depois, né, em outras oportunidades, estar aqui de novo. Gostei demais, pastor, eu quero dizer que eu gostei demais. Maravilha. Prazer, né, ter te conhecido aqui. Deixa essa palavra para Temos paz com Deus. Foi o que mais nós falamos aqui. Sendo, pois, justificados mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. As dificuldades, as adversidades, ou até mesmo a existência do mal na experiência da fé, não é mais a mão pesada de Deus sobre mim, não é mais o castigo de Deus, não é mais Deus requerendo algo, Deus está me provando, Deus está requerendo, Deus está me cobrando. Não, esquece, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Tá entendendo? As provas, as adversidades que vêm, simplesmente essa experiência, essa existência do mal na experiência da fé. Que Deus não tem nada a ver com isso. Isso acontece mesmo, devido ao pecado,
passado, os problemas dos dias a dia, do dia a dia, mas isso não tem nada a ver. Mas Deus não é o autor disso daí. Não é Deus pesando a mão. As lutas, as adversidades que vêm sobre as nossas vidas também nos serve de forma pedagógica, nos ensina, Deus permite, mas não é Ele pesando a mão, cobrando de você, querendo alguma coisa em troca. Não existe mais mecanismo de compensação. Temos paz com Deus. Glória a Deus. Temos paz com Deus. Se você tem paz com Deus, você está reconciliado em Deus, em Cristo Jesus, viva a sua vida na presença dele. Como disse Paulo no capítulo 6, né? Viva em novidade de vida. Glória a Viva em Deus. novidade. O Cristo é suficiente. Temos a plena suficiência em Cristo Jesus. Não precisamos de mais nada. Cristo nos é suficiente. Não precisamos materializar a nossa fé, não precisamos de mecanismo de compensação. O que precisamos é ter uma fé genuína em Cristo Jesus e entender e crer no que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Temos paz com Deus. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Eu quero agradecer mais uma vez, pastor. Obrigado por essa palavra, por essa aula, por compartilhar um pouco daquilo que Deus, de tudo que Deus tem entregue para o Senhor. Que Deus continue abençoando você, a sua família, a sua casa, né, sua esposa, seus filhos, seu ministério, a igreja lá. Qualquer dia apareça lá para dar uns glória lá, em nome de Jesus, tá? E você que nos acompanhou até agora, fique com essa palavra, fique com essa aula, compartilhe, curta, né? Siga ali. A gente não tá por like, mas a gente sabe que se você curtir, compartilhar, esse conteúdo, esse riquíssimo que foi falado aqui, alcançará mais vidas que estão precisando dessa palavra. E eu agradeço a Deus por estar com vocês e até o próximo episódio. Que Deus abençoe.